hoje eu reservei para a gente falar, a gente pegar pesado um pouco em cima de sistema e estrutura produtiva, ok? Por que é considerado um sistema intensivo? Muitos de vocês que nos acompanham sabem por quê. Eu vou repetir aqui por quê. Por que eu preciso repetir? Para a gente nivelar e porque eu sei que quanto mais eu falar na cabeça de vocês que o sistema é intensivo por conta disso, que a estrutura é conhecida como assim, assado, você aprende, você fixa isso dentro de você. E aí uma vez que eu conseguir colocar isso na sua cabeça, que eu conseguir passar esse conhecimento para você, ninguém te tira mais. E é por isso que é tão importante esse momento da gente aqui, da gente conversar, da gente fazer essa coisa, passar esse conteúdo, essa informação para você. Porque qual que é o meu objetivo, meu propósito? Meu propósito é difundir a piscicultura aqui no país. Eu tenho esse propósito comigo. Desde 2005, quando eu comecei o meu trabalho, né, com produção de peixe em tanque-rede e águas da União, eu tenho esse propósito. Eu quero que o Brasil inteiro produza peixe. Eu quero ser lembrado daqui 10, 20, 30 anos como uma das pessoas responsáveis por ter aumentado a produção de peixe no país. Como? Difundindo conhecimento, difundindo informação, entregando conteúdo gratuito como esse aqui para você que nos acompanha e que esse conteúdo possa rodar, possa girar o Brasil inteiro, porque o nosso potencial é incrível. Para tanque e rede então nem se fala. Já falei para vocês aqui que para tanque e rede a gente consegue, se a gente produzisse tudo que já está outorgado pela ANA hoje, somente para produção em tanques rede, a gente conseguiria chegar em segundo lugar na produção mundial. A gente passa a Índia, a gente só fica atrás da China, porque passar a China é muito difícil. Para passar a China a gente tinha que produzir peixe mais, entendeu? Mas assim, é possível a gente chegar em segundo lugar somente com a produção de tanques rede. Olha que loucura isso, que potencial que a gente tem, que celeiro mundial que é o Brasil para a produção de peixes, e a gente está nessa atividade. Eu tenho orgulho, eu sou ativista da piscicultura, eu tenho orgulho de estar aqui falando isso aqui para você. Eu sou muito empolgado, entendeu? A verdade é essa, né? Eu sou muito empolgado, eu sou produtor, eu sei o que é possível fazer, eu já vivi isso, eu vivo isso, eu passo isso para os meus clientes, eu passo isso para os meus orientados, eu passo isso para os meus alunos. A empolgação é notória, está escrito aqui na minha testa, o cara é empolgado para a produção de peixe. Ok? Então assim, eu sou mesmo um ativista da piscicultura, pode ter certeza disso. Por que é um sistema intensivo? Então, e eu já falei isso para você, e vai ficar fixado agora. Por quê? Porque você trabalha com uma altíssima densidade. A gente está falando de uma produção que pode chegar até 150 quilos por metro cúbico. Gente, imagina um quadrado de 1 por 1 por 1. Por 1 assim, na verdade, né? 1 por 1 por 1. Acho que agora ficou certo. 1 por 1 por 1. Aí, assim. Imagina um quadrado de 1 por 1 por 1. A gente colocar até 150 kg de peixe lá dentro. Olha que absurdo isso. Olha que produção altíssima. E é por isso que eu considero um sistema intensivo. Ah, mas tem alguns autores que consideram um sistema super intensivo. Tá tudo bem. O importante é produzir. Na verdade é essa, né? O importante é a gente produzir sim dessa forma, nesse sistema intensivo. Outra coisa que ela é intensiva é que a gente tem uma alta renovação de água lá dentro, mas é muita água mesmo que passa lá dentro do tanque rede. Então assim, eu vou falar até um pouco mais para frente, quanto menores os tanques rede, mais rápido essa renovação de água acontece. Quanto maiores, mais demorada um pouquinho passa essa renovação. Então, eu vou falar mais para frente, ele é até 150 kg por metro cúbico. A gente trabalha até com menos do que isso, ok? Depende muito de tudo que a gente encontrar. Tamanho do tanque, de espécie, de qualidade de água, de ração, enfim, de todo o planejamento que você faz no início da produção, ok? E da mesma forma que ele é intensivo em tudo isso, né, em renovação de água e produtividade, também na atenção, né? Você tem que estar uma segurança maior, você tem que estar olhando ali. Gente, se eu tenho 150 kg de peixe por metro cúbico, com certeza eu tenho que ter uma preocupação maior ali do que se eu tivesse 1 kg de peixe por metro cúbico, do que se eu tivesse 2 kg de peixe por metro cúbico, né? Com certeza, se eu não tiver a atenção correta naquilo ali, corre-se o risco de acontecer prejuízos e a gente não quer que isso aconteça, ok? Os tanques rede ou gaiolas flutuantes, Paulo, como é que é isso? Me explica um pouco mais disso daí. Quem acompanha a gente aqui nos canais da Aquiplan Consultoria já tem uma noção, já sabe falar. Quem é engenheiro de pesca, engenheiro de aquicultura,
agricultura, zootecnista, médico veterinário, biólogo, enfim, já está acompanhando a gente há mais tempo, sabe que essa estrutura, como é que ela funciona, como é que ela é feita, né? Mas de repente a gente pode nivelar isso aqui novamente também, igual eu fiz da primeira vez. Olha só, são estruturas flutuantes, né? Que são utilizadas no confinamento. Sim, a produção de peixes em tanques rede é a mesma coisa de um confinamento. Só que é de confinamento de peixes em cursos e reservatórios de água, permitindo a passagem do fluxo de água e dos dejetos do peixe. Então eu coloco o peixe lá dentro dessa estrutura, eu vou jogar ração, essa água vai passar, o peixe vai comer essa ração. Pode acontecer sobra de ração? Não deve, mas pode acontecer de vez em quando uma sobra de ração. Okay? Sobrou ração, ou ela vai afundar, ou ela vai sair do tanque-rede de alguma forma, e aí dejetos dos peixes também vão ser eliminados ali somente com o fluxo dessa água. Por quê? O objetivo do tanque-rede: quem está dentro não sai, quem está de fora não entra. Eu quero somente engordar os peixes que estão lá dentro do meu tanque-rede, né? Até porque eu vou jogar ração só para eles. Eu não vou jogar ração para quem está do lado de fora. Correto, pessoal? É assim que acontece? A gente sabe que tem muito... É comum a gente encontrar isso, né? É muito mais comum do que a gente imagina ração ser jogada para fora, aquela coisa toda. Mas enfim, a gente vai ter um momento da gente falar da ração aqui, tá certo? Diversos materiais podem ser utilizados para você confeccionar o seu tanque-rede, né? E daqui a pouquinho eu vou falar das estruturas específicas aqui. A gente tem tela de arame galvanizado revestido com PVC, tela de aço inox, tela de cobre. As malhas são de diferentes tamanhos, né? As estruturas de sustentação, tubo de alumínio, madeira, cano de PVC, enfim, vários, né? Devendo ser utilizados o quê? Os materiais eles precisam ser leves, não pode ser aquela estrutura super pesada, porque senão você vai gastar muito com flutuador para poder mantê-la flutuando mesmo, certo? Que devem facilitar o manejo e apresentar resistência, né, mecânica à corrosão, resistência mecânica à pancada. Quem trabalha com produção de peixe em tanque-rede sabe que embarcação, canoa, barco, vai bater muito no tanque-rede. Se você nunca produziu peixe em tanque-rede, se você nunca viu uma produção de peixe em tanque-rede, eu te recomendo fortíssimo que você procure alguns vídeos. A gente tem vários vídeos aqui mostrando. Para você entender, as gaiolas ficam flutuando na água, né? Elas precisam ficar flutuando, porque para você ver o consumo do seu peixe, você tem que jogar a ração lá, para a ração ficar somente ali naquele lugar, ok? Então o que acontece? Você vai jogar lá. Só que é muito vento, é muita marola, né? Aquelas marolas, as ondinhas, é muito vento batendo. Então às vezes você não consegue controlar a sua embarcação da melhor maneira possível, né? Isso eu estou falando em reservatórios, em lagos, né? Em PCHs. De repente, numa represa é mais fácil você controlar, ok? Por quê? Porque às vezes pela represa você vai puxando pela corda. É mais simples, né? Se você na sua represa, dentro da sua propriedade, você pode atravessar uma corda de um lado no outro, amarrar os tanques rede nessa corda e ir puxando pela canoa. A gente fez muito isso quando implantamos tanque rede na represa da Universidade Federal de Goiás. Lá nos longínquos anos de 2004, até perco assim de vez em quando, né? Foi os primeiros tanques montados na Universidade Federal de Goiás. Eu estava na minha especialização e tinha uma represa muito grande, ela devia dar lá uns 2 hectares, não sei, e tinha uma ilha no meio dela, né? Então o que a gente fez? A gente amarrou uma estaca, né, eu acho que era de eucalipto na época. A gente amarrou uma estaca na margem de cá e outra estaca lá na ilha e passamos uma corda de um lugar no outro. Então o que a gente acontece? A gente amarrava os tanques nessa corda e ia puxando pela corda. Então o vento era muito menor, marola era muito menor. Por quê? Porque a estrutura, o seu recurso hídrico era menor. Mas isso quando você projeta para um lago maior, para um reservatório, para uma represa muito maior, o tanque precisa sim ter essa resistência mecânica, né? Corrosão e pancada. Pode ter certeza, se você produz ou se você quer produzir peixe em tanque-rede em grandes massas de água, acredite, vai ter muita pancada de de embarcação no tanque-rede, de tanque com tanque, enfim, tem que ser um material bem resistente. Ah, Paulo, mas eu quero produzir na minha represa, na minha propriedade, eu preciso fazer uma coisa de ferro galvanizado, eu preciso fazer de metalon, ou eu poderia fazer diferente? Você pode fazer diferente. Você pode fazer de vergalhau, né? Aquelas linhas de vergalhau que você pode fazer de bambu.
Ah, mas a resistência do bambu é muito menor. Mas você quer produzir, não quer? Faz de bambu, e aí você coloca alguns flutuadores ali. Faz de PVC, o próprio PVC pode ser o seu flutuador também, dependendo do tamanho e do peso desse seu tanque-rede. Né? Às vezes você coloca 2, 3 faixas de PVC ali, né? De cano de PVC, de tubo de PVC, para poder fazer a sustentação da sua estrutura, ok? Tambor, e o flutuante, Paulo? E se eu fizer de ripa de madeira, pode? Pode, a estrutura você vai definir para o seu ambiente, tá? Se a gente está falando de represa, de lago, dentro de propriedade, você pode utilizar materiais mais simples, né? Que de repente você vai ter que trocar, nem que você tenha que trocar essa estrutura uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, ou 2 vezes por ano que seja, mas é a estrutura mais simples, está atendendo à sua necessidade. E o que eu venho te passar aqui, com essa linguagem mais clara e transparente, é justamente o que você pode fazer na prática. Né? Não é que precisa fazer, pegar uma chapa de alumínio grossa demais da conta e fazer para você colocar 2, 3 tanques na sua represa. Não precisa, você pode fazer de maneira mais simples. A sua própria estrutura pode ser um tubo de PVC e às vezes, dependendo do tamanho, do peso desse tanque, a própria estrutura já serve de flutuador. Ah, mas eu posso usar algumas outras coisas como flutuador? Pode. O que é mais utilizado hoje? São aquelas boias náuticas amarelas, né, com resistência, UVA, UVB, aquela coisa toda autorizada pela Marinha. Mas muita gente, dependendo do tanque, por exemplo, usa tambores. Tambores como se fossem aqueles tambores de combustível, de 20 litros, de 30 litros, de 50 litros, de 100 litros, de 200 litros. Né? Você às vezes utiliza menos tambores quando esses tambores são maiores. Tambores de 200 litros, com 4 você consegue sustentar um tanque de 3x3. Né? Às vezes com 6 você consegue sustentar um tanque de 4x4. Às vezes até um tanque de 6x6. Aí eu já sugiro você de repente colocar até 4 de cada lado, tá? Que aí dá 8 tambores de 200 litros. Por quê? Porque a estrutura ela já é mais pesada. Quanto maior vai ficando o tanque, mais pesada a estrutura vai ficando também, ok? Mas isso aí vai depender muito da análise que você fizer durante o seu planejamento. Se você é um técnico que está assistindo isso aqui agora, você vai montar isso daqui para o seu cliente, tá? E se você é o potencial cliente, você tem que pensar isso daqui já para poder passar. Então a gente falou que a estrutura do tanque-rede é composta de quê? Vamos dizer assim, aquilo que vai sustentar ele, seja ele quadrado, seja ele circular, seja ele hexagonal, vou até falar de formas aqui mais para frente um pouquinho, ok? Então assim, tem a estrutura de sustentação, tem a malha ou saco de rede que a gente chama, ou saco de malha que a gente chama, que é o quê? Que é a tela onde vai ficar, né, confinado os peixes, ok? A gente tem os tambores, né, de flutuação, né, seja as boias ou os tambores. A gente tem comedouro, a gente vai falar de comedouro aqui em algum momento também. A gente tem comedouro que fica ali na superfície da água, pelo menos 30 centímetros acima e pelo menos 40 centímetros abaixo, ok? O tanto que o tanque-rede estiver fora da água, o comedouro tem que estar fora da água, o tanto que o tanque-rede, assim você, para evitar desperdício de ração, mas vai ter um momento da gente falar isso. E ele tem que ficar lá para dentro também. A gente tem o que? Às vezes você pode, vou falar mais para frente, a gente pode utilizar outras estruturas que são o quê? São os bolsões de alevinagem, os berçários, né? Onde a gente pode fazer uma recria dentro do tanque-rede também, tá certo? Então, a estrutura de sustentação, a malha, né? Ou o saco onde eles vão ficar, ou as paredes da tela, o nome, você vai ficar tranquilo para poder definir o nome da maneira que você quiser, né? A gente coloca aqui algumas opções. No final, o importante é você produzir. Na prática, o que conta é você produzir, tá certo? Então vamos lá, o que mais que a gente pode falar aqui? Tamanho e formato do tanque-rede, né? Pode ser quadrangular, retangular, cilíndrico, hexagonal, circular, enfim, da maneira que você quiser, né? O importante é que ele seja útil, que ele funcione. A verdade é essa. Se ele conter os seus peixes lá dentro, se ele não deixar que peixes de fora entram lá dentro do tanque-rede, de forma que você engorde somente os peixes que estão lá dentro do tanque, ele vai ter cumprido o papel dele. Pode ser até várias pontas, não sei, né? São vários formatos. O que é mais utilizado hoje, Paulo? Quadrado, quadrangular, retangular e circular. Esses são os mais utilizados hoje, ok?
o fluxo de água neles, na verdade, né, vai depender de acordo com esse formato. Então, se ele é retangular ou se ele é quadrado, a água vai passar de maneira perpendicular, né? E a gente vai falar de instalação de tanque-rede também, né? Vocês já acompanharam algumas vezes a gente falar aqui de instalação de tanque-rede, ok? Que a água tem que passar perpendicular, mas a gente vai falar isso aí. Vai depender muito, Paulo, o fluxo de água que vai passar dentro do tanque-rede? Vai. O que vai depender? A verdade depende do tamanho do tanque, né? Início de conversa vai depender do tamanho do tanque, né? Do formato, né? E também tem uma coisa importantíssima que eu preciso falar para vocês. O que vai depender muito? Da limpeza da tela do tanque-rede. Pode ser redondo, pode ser quadrado, pode ser retangular, mas se tiver sujo, não vai passar água. E se não passar água, eu não renovo a água lá dentro. E se não renova a água lá dentro, o meu peixe ele vai começar a sentir, ele vai começar a diminuir os resultados, ele vai começar a estressar mais. Se ele estressa mais, reduz a imunidade. Se reduz a imunidade, o que acontece? Ataque de patógenos. E isso a gente não quer. Então, assim, limpeza de tanque-rede para renovação de água é importantíssimo, certo? O que eu já vi acontecer? Da gente medir oxigênio do lado de fora do tanque-rede, tá? No reservatório, no lago, na represa, e tá lá 6, 7, 8 miligramas por litro. E aí o tanque, imundo o tanque. A hora que você mede o oxigênio lá dentro, tá dando 2 miligramas por litro. Tá dando 2,5, tá dando 1,5 miligramas por litro. Isso é bom? Não é, porque o oxigênio é limitante. E a gente está falando de um lugar onde os peixes estão confinados, onde eles dependem de qualidade de água excelente para desenvolver a atividade. Então, pessoal que está me ouvindo aí, limpeza de tanque-rede é fundamental para o fluxo de água lá dentro. Não adianta de nada eu colocar a tela, fazer tudo bonitinho, se eu não limpar os meus tanques-rede. E a gente vai falar de limpeza de tanque-rede num outro momento, ok? Os tanques-rede, então, eles vão ser escolhidos de acordo com o planejamento que você fizer, né? Seguindo critérios como preço, disponibilidade de material, tamanho do seu reservatório, da sua represa e a espécie que você vai trabalhar também, ok? Tudo vai depender do seu planejamento. É por isso que é tão importante a gente fazer o planejamento da produção, tá certo? Vamos lá. Existe uma tendência hoje para a gente trabalhar com tanques de grande volume. Isso é fato, né? Eu já estou preferindo trabalhar com tanques aí de pelo menos 6x6. Tem um projeto que a gente vai começar agora, eu acredito que deve começar em março, abril. Tá meio assim, enrolado por conta de garantias. Como é um financiamento, a gente já tem o licenciamento. Como é um financiamento bancário, né? E o projeto passa de 3 milhões de reais, então assim, tem que ter uma garantia, né? O produtor ele já deu o terreno, eles estão finalizando essa questão dos contratos, mas como eles já têm o licenciamento ambiental, eles já vão colocar aí, mais uns 15 dias, já vão colocar pelo menos lá uns 10 tanques-rede para começar a produção, para girar, né? Até porque um dos sócios que mora lá, ele já está querendo trabalhar, se já tem a licença na mão, vamos produzir, né? Então assim, só que esse projeto, né, a gente vai colocar lá uns tanques agora para poder rodar de 3x3, só que esse projeto eu fiz para tanque de 6x6, são tanques de 108 metros cúbicos. 108 metros cúbicos, é uma beleza um tanque desse, né? A gente fica impressionado com a capacidade que pode ser tirada lá. A gente está planejando tirar aí entre 6 e 8 toneladas de peixe por tanque por ciclo, né? Por quê? Por que eu fiz essa conta? E aí eu fiz essa conta justamente baseado na capacidade do meu comprador. Meu comprador falou assim, olha, eu tenho caminhão que busca 7 toneladas, eu tenho caminhão que busca 10 toneladas, eu tenho caminhão que busca 15 toneladas, eu tenho caminhão que busca 30 toneladas. Aí eu pensei assim, bom, caminhão de 15 toneladas, se eu fizer o tanque, se eu utilizar um tanque que eu, na hora da despesca, eu já tiro todos os peixes desse tanque e coloco no caminhão de 15 toneladas, estou feito. Então assim, eu já fiz o meu manejo, foi simples, bastou eu fazer o trabalho com 2 tanques me dão as 15 toneladas, eu encho o caminhão do comprador, do frigorífico, ele vai embora, eu vou proceder com o manejo sanitário, higienização, limpeza do tanque, já preparando esse tanque para a chegada dos novos lotes, ok? Então foi assim que eu fiz essa conta.
E é muito importante que a gente faça essa conta dessa forma, porque imagine de repente eu tenho que tirar 7, 8, 10 tanques. Aí outra coisa é homogeneidade do meu lote, né? E se eu pego os tanques e esses lotes não estão homogêneos, o comprador se abriu 2, 3 tanques, não está homogêneo, ele dá no pé, ele vaza. Por quê? Porque ele quer peixe homogêneo, ele quer que seja uma coisa homogênea, até porque o mercado dele exige isso. E se você assumiu esse compromisso com ele, você tem que cumprir, ok? Então assim, eu estou preferindo trabalhar com esse tanque. A gente tem tanques aí de 12 por 12, 15 por 15, 20 por 20, né? E é muito bacana você pensar nesses tanques também. Daqui uns dias, no mês que vem, eu acredito que a gente vai montar um projeto desse, tá? Estou bem crente que a gente vai montar um projeto desse de tanques aí de 12 por 12 ou de 20 por 20 lá no Pará. Mas vocês que nos acompanham aqui vão saber tudo quando eu estiver montando esse projeto aqui. Com certeza a gente já está com visita marcada para lá, para montar esse projeto de tanque de grandes volumes. E tudo que eu fizer lá, quem acompanha a gente sabe que coloquei na rede social. Fiz no campo, coloca aqui na rede social. Por quê? Meu objetivo é trazer a prática da piscicultura para você. É trazer justamente o conhecimento lá da prática, de quem está na linha de frente com o produtor, de quem está lá debaixo de chuva, debaixo de sol produzindo, para poder desmistificar a piscicultura. E dessa forma conseguir o quê? Lembra que eu falei do meu propósito? Aumentar a produção nacional. A partir do momento que as pessoas entenderem que, claro, que tem um passo a passo para ser seguido, mas que isso pode ser feito de maneira planejada, de maneira simples, de maneira organizada, a gente consegue aumentar a produção nacional, tá certo? Bom, quanto maior o meu tanque rede, lembra que eu falei que densidade produtiva lá, densidade de estocagem, até 150 kg por metro cúbico, quanto maior for o meu tanque rede, essa densidade ela vai ter que ser menor, porque a renovação de água lá dentro ela vai demorar um pouquinho mais para poder acontecer. Então o que? Por exemplo, o meu cálculo, Paulo, qual foi o cálculo? Qual você fez o cálculo? Qual foi o cálculo? Opa, vamos repetir. Qual foi o cálculo que você fez para trabalhar nesses tanques de 6 por 6 por 3? Certo? Meu cálculo foi de 70 kg por metro cúbico. Nossa, Paulo, mas você falou que podia chegar em até 150. Não está pouco, não, menos da metade. Eu vou começar com 70, daí eu faço um ciclo. Aí eu pulo para 75 e faço outro ciclo. Daí eu pulo para 80 e faço outro ciclo. E vou anotando tudo o que acontecer. Tudo o que acontecer na minha produção eu vou anotar. Como é que o peixe desenvolveu, como é que foi a conversão alimentar, quanto tempo que foi o ciclo de produção, ok? Como é que foi a conformidade desse lote. Eu vou anotando isso tudo. O máximo que eu conseguir chegar, é lógico que eu vou chegar. Eu quero chegar lá mais para frente, eu quero aumentar minha produtividade dentro daquela área, ok? Mas com segurança, mas com prudência. A gente, né, como produtor, eu também sou produtor, a gente como produtor de peixe, a gente como técnico na área, a gente está trabalhando com um ser vivo. Então assim, eu não posso sair tocando doido assim e colocar lá o tanto que eu achar que tem que ser feito, o trem não vai para frente, o peixe não desenvolve. Caramba, é um ser vivo também. A gente tem que preocupar no bem-estar do animal também, ok? Então trabalhei nessa densidade de 70 kg por metro cúbico para esse tanque maior. Para os tanques menores a gente está aí com 80, 90, 100, podendo chegar até 150 kg por metro cúbico, ok? Vai depender do quê? Do planejamento que você fizer, que você como responsável técnico fizer, ou você como produtor receber orientação do seu responsável técnico, tá certo? Bom, falei aqui, né, que o material para construção, né, dos tanques rede pode ser o quê? Tubo, cantoneira de alumínio, vergalhau soldado com pintura anticorrosão ou pintura náutica que a gente chama, chapa de alumínio soldada ou parafusada, barra de ferro soldada, pintada, aço galvanizado, bambu, madeira, tubo de PVC, enfim, ripa de madeira, o que você quiser fazer. Vai depender do que? Do seu local de instalação. Tudo isso que eu estou falando, eu não vou colocar um tanque rede somente a estrutura de PVC simples, um cano de 200 milímetros mais ou menos, para segurar uma estrutura de um tanque de 6 por 6, porque não vai aguentar. Tem que ser uma coisa diferente para poder aguentar, né? E principalmente se for numa PCH, se for num reservatório de usina hidrelétrica,
Agora, se for numa represa, tá tudo bem. A gente já falou sobre isso, ok? O material utilizado na construção, ele tem que ser o quê? Resistente e leve. Resistente a pancada. Imagina num lago enorme, numa represa de hidrelétrica, por exemplo, eu tenho os canos de PVC como estrutura e sustentação, e eu venho num dia de muita ventania, com o motor ligado, o motor 25 ligado, venho assim sair lá, estou levando ração, peguei a ração, vai ser o meu momento de arraçoamento, e aí estou saindo com ele, de repente eu chego de uma vez e pá, dá aquela pancada. Imagina um barco de alumínio dando uma pancada num cano de PVC. O que vai acontecer? Racha o PVC. E se rachar o PVC vai acontecer o que? Vai entrar água dentro. Se entrar água dentro dele vai acontecer o que? O tanque vai afundar. E se esse tanque afunda, ele pode puxar os outros que estão amarrados na mesma corda. Certo? Agora vamos imaginar o contrário. Se é uma estrutura de ferro, né, uma estrutura de ferro bem pesada, bem forte mesmo assim, bem resistente, pesada não, resistente, e eu venho com a canoa de alumínio, dou aquela pancada também. O que vai acontecer? Rasga a canoa de alumínio, rasga o barco de alumínio, abre um rasgo do tamanho do mundo, pode ter certeza, e aí esse barco pode afundar, você vai ter inúmeros prejuízos. Então o que você tem que pensar? Nossa, meu tanque aqui, eu tenho que pensar, o barco de alumínio não vai aguentar essa pancada. Ou você vai colocar aquelas borrachas, né, de piso mesmo assim, aquelas borrachas bem grossas do lado das suas embarcações de alumínio, para ela poder bater e receber esse impacto e não danificar a estrutura. Ou você vai ter que fazer uma canoa de chapa de ferro mesmo, né, para poder aguentar essas pancadas todas, bem mais grossa, bem mais pesada, mas que vai aguentar essa resistência, todo esse trabalho que você vai fazer, ok? Nessas estruturas a gente tem os nossos flutuadores, nós temos os comedouros, nós temos tampa, nós temos cabos de fixação que vão dar todo esse formato para o tanque-rede, né? Flutuador, já falei, pode ser esse material simples, PVC, tambores de plástico, né? Boias náuticas, enfim, o jeito que você tiver disponível e ficar dentro do seu teto financeiro. Faço o T aqui, ó, de teto financeiro. Por quê? Porque jamais os seus gastos vão poder passar desse teto financeiro, ok? Uma coisa que vale lembrar bastante aqui, tanto o tambor de 20 litros, como de 30, como de 50, como de 100, como o de 200, não pode, se possível ele tem que ser virgem, tá? Agora, se ele já carregou alguma coisa, pelo amor de Deus, que não seja substância tóxica. Por quê? Porque senão, em algum momento, isso aí vai vazar na sua área de produção, e você não quer isso, tá certo? As malhas, né, podem ser confeccionadas de quê? De material flexível, poliéster, revestido com PVC, nylon, alambrado, aço inox, enfim, várias formas. Paulo, eu tenho uma represinha, eu tenho um tanque aqui, eu quero só colocar uns peixinhos aqui dentro, que estão chegando, vou deixar eles crescerem um pouquinho antes de eu soltar no tanque. Precisa ser aquela coisa toda? Que não precisa, você pode fazer até de sombrite, você pode fazer um berçário ali para eles, você pode fazer um APA de sombrite ali, para poder colocar os peixes, eles ficarem ali uns 30 dias, para depois você soltar no seu tanque. E aquilo é uma espécie de tanque-rede também, o APA que você faz, ou esse berçário, tá? Mas pode ser de aço inox, pode ser de aço galvanizado, revestido com PVC ou não, né? Vai depender do seu teto financeiro, da espécie que você trabalha, do local onde você está, da sua produtividade mensal que você espera, que você planeja, tá certo? Tudo isso é levado em conta na hora da sua produção. O ambiente, né? O ambiente onde você está para poder receber os tanques-rede, você precisa ter isso aí de maneira definida já. Por quê? Você precisa concentrar os peixes ali dentro. Você não pode permitir que eles fujam de lá e nem que outros peixes entrem lá dentro. E nem que predadores estourem aquela área sua, né? Muita gente falando aí, jacaré, lontra, arrebenta com tudo. Se o seu tanque-rede for extremamente bem confeccionado, se você tiver atenção em todas as despescas, em todo o manejo que você vai fazer, dificilmente, olha o que eu estou falando, dificilmente esses predadores vão conseguir estourar a sua produção, estourar a sua estrutura, tá certo? Pássaros, enfim, tudo isso, dificilmente eles conseguem estourar a sua estrutura. Pode ser que aconteça? Pode, mas se você tem uma revisão constante dos seus tanques, dificilmente isso vai acontecer.
Malha de tanque-rede, ela vai variar aí de 13 milímetros a 25 milímetros, alguma coisa às vezes até maior do que isso, né? Média 19 e tal. Depende muito do que você está fazendo, da espécie que você trabalha, de tudo que você vai fazer. Também tem que ser feita essa análise, esse planejamento lá no início para você definir como que vai ser feito isso daí. Em alguns casos é importante o quê? Por exemplo, reservatórios, represas que são muito transparentes em determinadas épocas do ano, às vezes é interessante você cobrir com um sombrite na tampa do tanque-rede, para evitar o quê? Pássaros de ficar ali em cima tentando bicar, estressando seus peixes, e um pouco também da incidência dos raios solares, que talvez em alguns momentos pode piorar no sistema imunológico, né? Os peixes tendem a ficar aí com uma coloração mais escura, talvez, né? E evitar então uma redução na sua produtividade, tá certo? Fixação dos tanques, poitas, né? A gente vai utilizar poitas nas extremidades, né? Utilizar aí uma corda acima de 20 milímetros. Eu posso utilizar cabo de aço? Pode. Posso usar corda? Pode. Então assim, ou cabo de aço ou corda é o que você vai utilizar para fixar os tanques redes, né? A estrutura sua, a estrutura flutuante sua naquele local de produção, tá certo? E as poitas ou âncoras são aquilo que vai ficar lá no fundo do seu lago, da sua represa, do seu reservatório. Ah, Paulo, mas é uma represa dentro da minha propriedade, eu posso esticar de um lado para o outro? Dentro da sua propriedade você pode. Por quê? Porque não tem tráfego náutico lá dentro, ok? Agora, se for uma represa de reservatório de usina hidrelétrica, se for uma represa de usina hidrelétrica, se for um reservatório de água da União, se for um reservatório de águas estaduais, você jamais vai poder atravessar de uma margem na outra. Esquece isso. Tá? Por quê? Porque tem embarcação que passa ali. Aquela água não é sua. Aquela água é da União, aquela água é do Estado. Então você não pode impedir uma pessoa de passar, de trafegar lá. Ok? Mas dentro da sua propriedade, a represa é sua. Você tem lá 20 hectares de represa. Se você quiser atravessar de um lado no outro, fique à vontade. Se tiver corda o suficiente para atravessar de um lado no outro também, tá certo? Então dentro da sua represa é diferente. Alguns outros equipamentos que a gente pode utilizar na produção, Paulo, e aí são equipamentos normais, tradicionais. Você vai precisar de barco, de remo, de motor de polpa, de motor elétrico, né, para poder chegar de repente sem fazer muito barulho. Balsa, balança, pulsar, balde, kit de análise de água, termômetro, né? Dentro do kit de análise de água tem termômetro, oxímetro, pHmetro, enfim, disco de sex, você olha tudo. Freezer, se você for abater seus peixes ali, corda, arame, faca, smartphone, caderneta, caneta, papel, tudo. Computador, se for possível, tablet, sei lá. Você vai ter que definir isso aí também durante o seu processo para você fazer a sua produção. Tá certo?